Eu estarei lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homem como mulher, e os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Estarei lendo também versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, esse livro de Atos, ele é a continuação da pregação através dos discípulos, dos apóstolos que Jesus havia separado. Após a morte de Jesus e a ressurreição, ele vai determinar que os seus apóstolos continuem em Jerusalém, para que do alto descesse sobre eles o Espírito Santo de Deus, e para que descesse sobre eles poder, autoridade, para que eles pudessem dar continuidade à mensagem que precisava ser pregada, às vidas que precisavam ser alcançadas. E ali eles vão ficar esperando por essa promessa, reunidos em um só Espírito. E ali eles vão ser cheios de autoridade e cheios do Espírito Santo de Deus. E vão começar a pregar por todas as partes, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, a todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir a palavra de Deus. E a quantidade de pessoas que vão se converter, e a quantidade de discípulos que vai crescer, vai crescer uma discussão no meio deles, entre os elemitas e os hebreus. A discussão era porque as viúvas dos elemitas, na distribuição dos alimentos, das provisões que estavam sendo arrecadadas, não chegavam até as viúvas. E ali eles vão questionar os discípulos do Senhor a respeito daquilo. Então, os discípulos do Senhor, com muita sabedoria, eles vão orientar os elemitas que escolham dentro do seu povo pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que têm sabedoria, pessoas com entendimento, para que pudessem fazer esse ofício, para que pudessem fazer esse trabalho. Não tinha como qualquer pessoa fazer o que eles precisavam fazer. Precisava de alguém que fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que, se houvesse no meio deles novamente alguma discussão, novamente algum desentendimento, eles pudessem em espírito, em sabedoria, saber o que fazer. E ali vai escolherem 9 homens cheios de autoridade, cheios de sabedoria, cheios de discernimento. E entre esses 9 homens vai se destacar Estevão, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E exatamente esse homem, ele vai começar a fazer prodígios no meio do povo. Ele vai começar a fazer milagres no meio do povo, enchendo de poder e autoridade a todos aqueles que ele pode, a todos aqueles que estão ao seu alcance.
Só que vai se levantar contra ele difamações, para que pudesse fazer com que ele parasse de fazer a obra que ele havia proposto a se fazer. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. O que tem te parado? O que tem te impedido de fazer aquilo que Deus depositou nas suas mãos para você fazer? Tem sido medo? Tem sido as preocupações? Tem sido o pensamento de que o que vão dizer de mim? Como vão olhar para mim? Será que isso que Deus falou comigo não é de mim mesmo? Não é ideia da minha cabeça ou vontade minha própria? Quando paramos de olhar para o Senhor e para a vontade dEle e para aquilo que Ele colocou e falou que faria sobre as nossas vidas, acabamos nos afastando do propósito que Ele tem sobre nós. Todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade de fazer algo para a obra dEle, e nós retemos as nossas mãos e fugimos, o Senhor, Ele que nos cobra. E Ele um dia vai te perguntar, se já não perguntou, por que você tirou a sua mão? Por que você não continuou aonde eu falei que era para você ficar? Para fazer a obra do Senhor, é necessário você entender a dimensão de que você não pode parar. Você não pode tirar as mãos. Porque é o nosso Deus. Se Ele nos falou, se Ele nos chamou para fazer algo, é Ele quem nos capacita. Nós sozinhos não temos a capacidade de fazer nada. Tudo é mediante a graça e a autoridade e a ousadia do Espírito que Ele deposita sobre nós. Não se esqueça daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer. Não se esqueça do que Ele falou com você que Ele faria através da sua vida. Porque muitas das vezes, quando retemos as nossas mãos, vidas deixam de ser alcançadas. E não ache que porque você reteu a mão, que a obra vai ficar parada. Não, irmão, não vai ficar. Ele vai preparar outros para que possam continuar a obra do Senhor. Não porque Ele não te ama, não porque Ele não tem um propósito sobre a sua vida, mas porque a obra precisa continuar. A obra não pode sofrer pelas nossas escolhas. Faça uma escolha hoje. Faça uma escolha hoje. Não permita mais que o medo, que as preocupações, que as ansiedades venham tomar o teu coração. Então ali, como eu estava falando, Estevão, ele foi um dos escolhidos para continuar essa obra. Vai ser levantada uma discussão, vão preparar ele, vão preparar alguns irmãos também para estar junto com ele. Como eu disse, vai se levantar uma difamação contra Estevão. E a difamação era como blasfêmia. Era falar contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus já havia determinado. Aquele povo, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não acreditavam na mensagem que Jesus trazia, porque eles falavam que tudo que ele estava dizendo era blasfêmia, era mentira, era uma falsa palavra, era uma falsa adoração. Era alguém que estava possuído. Eles não reconheciam Jesus Cristo como Senhor. Então, por isso, quando Estevão, ele vai começar a falar da palavra de Deus, as pessoas vão começar vendo milagres e coisas grandiosas acontecendo e vão se incomodar com aquilo. E ali Estevão vai ser apedrejado. Mas em meio a tudo aquilo, Estevão não vai negar o nome do Senhor. Em meio a tudo aquilo, Estevão vai glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. E
vai dizer a palavra que Estevão olha para o céu e ele vê Jesus assentado ao lado do Pai. E após isso, enquanto estava em agonia e sofrimento, ele vai falar: Senhor, que não seja imputado sobre essas pessoas o pecado que eles estão cometendo contra mim, injustamente. Que não seja imputado esse pecado sobre essas pessoas que estão fazendo isso comigo. E ali ele vai morrer. E quem está presente naquele momento é Saulo, um jovem que aprendia da palavra da Torá, dos ensinamentos de Moisés, estudava com Gamaliel, foi instruído nas leis mosaicas, era um doutor da lei, um fariseu. E Saulo tinha domínio sobre essa palavra, tinha conhecimento sobre essa palavra, sabia de cor dessa palavra, mas ele não reconhecia Jesus como seu Senhor. Do que adianta ter todo o conhecimento, mas não ter a presença de Deus? Quantos de nós temos visto pessoas próximas a gente que pregava a palavra de Deus, que falava do amor de Deus, se perdendo e usando exatamente a palavra para dar desculpas de suas atitudes, por dar desculpas por ter se afastado? Usam a palavra para dizer que aquilo ali que eles estão vivendo está tudo bem, eles se perderam, quem sabe se encontram novamente. Mas quantos não têm tempo para serem alcançados novamente por Cristo? Quantos têm morrido sem aceitar novamente Ele como seu único Salvador? Estão negociando a presença de Deus, ou muitas das vezes estão aqui dentro da casa do Senhor perdidos, aflamados, inchados por raivas, por frustrações, por desentendimentos, deixam o Senhor. Será que todas essas situações que você tem passado e que você tem vivido, será que são mais importantes do que a presença de Deus? Será que são mais importantes do que está em seus átrios? A palavra diz que não há outro lugar, não há outro lugar que nos dê essa paz, essa alegria, essa certeza em nossos corações. Não permita que nada venha roubar a sua adoração. Não permita que nada venha roubar o desejo, o anseio em seu coração por Cristo. Faça uma escolha hoje. Escolha servir ao Senhor de todo o teu coração. E grandes coisas você verá Deus fazer. Não apenas sobre sua vida, mas sobre a vida da sua família. Porque através de nós, e em espírito, a nossa família também pode ser alcançada. Então, Saulo, ele vai começar a perseguir a igreja, vai crescer naquele momento após a morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. E diz a palavra em Atos 8, versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Saulo, ele ia dentro da casa das pessoas, de todos aqueles que reconheciam Jesus Cristo como seu Senhor. E eles os arrancava, os arrastava. Imagina, irmãos, quanto sofrimento eles passavam. Imagina a família, os filhos desses homens e mulheres, vendo seus pais sendo arrastados por causa desse evangelho,
por causa desse nome. E mesmo assim, muitos não blasfemaram, não negaram o nome do Senhor, sofreram todas essas lutas, muitas das vezes até morreram por causa desse nome. Então, Saulo, ele vai começar a ter esse desejo, esse anseio por destruição, por destruir aquele povo. Por quê? Porque Saulo tinha esse desejo, esse anseio. Saulo era um homem que acreditava nas leis mosaicas, que assim como todos os fariseus daquela época, que fizeram com que Jesus viesse a ser crucificado, ele também não acreditava em Jesus. Ele acreditava que ele precisava incessantemente perseguir esse nome, e contra esse nome, se opor a esse nome. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então, Saulo, ele estava embaixo de uma direção. Saulo, ele não podia simplesmente pegar e fazer o que ele queria. Antes de fazer o que tinha em seu coração queimando, que era destruir a igreja, que era perseguir a todos aqueles que acreditavam em Jesus, ele tinha uma autoridade sobre ele. Ele tinha que pedir autorização para que ele pudesse ir e perseguir a todos aqueles que ele encontrasse pelo caminho. Então é o que ele vai fazer. Ele vai pedir cartas e após isso, ele vai seguir em direção a Damasco. Só que Saulo, que ele não podia esperar, era que Jesus encontraria ele exatamente onde ele estava indo. O que Saulo não podia imaginar é o que estava à frente, o que ia acontecer à frente. Quantas das vezes nós fazemos planos, achando que estamos crentes, que estamos abafando, né? Como é o ditado por aí. Que estamos fazendo a nossa vontade, que está tudo bem, que nada vai acontecer. Não se engane. Deus permite que certas coisas venham acontecer na nossa vida, ou que venhamos passar por situações, para que possamos entender a nossa total necessidade por Ele. Nada do que podemos fazer, devemos fazer sem o direcionamento dEle. Aleluia. Não faça as coisas sem a direção do Senhor, para que você não precise passar por situações que não era necessário você passar. Quantos sofrimentos nós passamos, ou quantas lágrimas nós derramamos, porque não escutamos o direcionamento do Senhor e queremos fazer da nossa maneira. Quantas feridas são geradas dentro do nosso coração e em nossa vida espiritual, porque não queremos aceitar a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor. E aí nós fazemos o que queremos e acabamos nos machucando e nos ferindo. Não faça. Se o Senhor falou, se você perguntou algo para Deus e Ele falou não, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, você pode não entender, mas muitas das vezes é o Senhor nos guardando, mas muitas das vezes é o Senhor preparando algo muitas das vezes melhor. Deposita nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, eu desejo isso aqui, Pai. Eu não tenho condições. Eu não sei como é que eu vou conseguir. Eu não tenho, Pai, como chegar até aqui. Mas eu sei que eu tenho um Deus. Um Deus que pode. Isso não se trata apenas de bênçãos materiais. Isso se trata também de espirituais. Quantas pessoas desejam ser cheias da autoridade do Espírito? Quantas pessoas desejam orar e ver assim coisas inimagináveis acontecer sobre a vida de pessoas ao nosso redor? Quantos desejam ter o dom da cura?
Quantos desejam ter o dom da palavra? Quantos desejam ter o dom do louvor? O Senhor capacita. Se isso queima dentro do seu coração, se o Senhor falou que Ele faria, Ele capacita. Peça. Peça e vos será dado. Peça, não para o seu bem prazer, mas para a glória do nome do Senhor, para que o nome dele possa ser exaltado sobre sua vida. Então, Paulo ele vai em direção para Damasco, vai caminhando em direção para Damasco. E quando ele está quase se aproximando de Damasco, uma luz tão grande, tão intensa, que ele não consegue nem mesmo ficar de pé. Ele se prostra ao chão. E ele ouve uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu li no capítulo 2. Achando alguns que eram do caminho, os levassem presos para Jerusalém, homens e mulheres. Ele tinha em seu coração esse desejo, que aqueles que eles achassem do caminho, essa expressão do caminho, se trata de todos aqueles que acreditam em Jesus, do caminho, porque só existe um caminho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Só existe um caminho, uma direção que conduz à vida eterna. Saulo, ele vai começar a perseguir a todos que servem a esse caminho. E presta atenção nisso aqui. As pessoas estão achando que elas podem fazer qualquer coisa contra aqueles que servem ao Senhor. E não apenas isso, mas a obra dele também. Eu recentemente vi uma situação em que um terreno de uma igreja próximo da minha casa, um homem arrumou um problema com o pastor dessa igreja e ele usou os conhecimentos dele para fazer com que esse pastor cedesse um espaço desse terreno para que ele continuasse a casa dele. E eu, sinceramente, irmãos, eu tenho muito medo, muito temor sobre a vida desse homem, que fez algo ruim para tomar aquilo que não é do pastor. Porque aonde nós estivermos, a igreja que estivermos, a casa não é do pastor, a casa é do Senhor. Então, a todos aqueles que perseguem, aqueles que servem a casa do Senhor, Deus, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. E o que Jesus faz? Precisava vir sobre Saulo uma autoridade que fosse maior do que a dos discípulos, que fosse maior do que aquela que ele seguia, do que aquela que estava acima de Saulo, que era os sumos sacerdotes. Ele precisava pedir carta, ele precisava pedir autorização, mas precisava vir alguém com tamanha autoridade para que Saulo parasse para ouvir. Não podia ser qualquer pessoa. Jesus vai se apresentar a ele, e ele vai ouvir a voz do Senhor, não vai ver, porque a luz era tão intensa que ele não conseguia ver, mas ele conseguia ouvir falando com ele. E Jesus vai perguntar: por que me persegues? Ou seja, todos os que perseguem a igreja do Senhor estão perseguindo também o nome do Senhor. Todos os que estão indo contra a igreja do Senhor também estão indo contra o nome dele. Só que sobre a vida de Saulo, Deus queria fazer uma grande obra. Não existe
ninguém que esteja tão perdido que não possa ser encontrado pelo Senhor. Nós lá em casa costumamos sempre falar sobre isso. Quantas pessoas estão perdidas nesse mundo? Muitos desviados que se perderam dos caminhos do Senhor. Mas eu creio no Deus que nós servimos, que realmente não existe ninguém que esteja tão perdido que não possa ser encontrado novamente por esse amor, por essa presença, por essa graça, por essa misericórdia. Então, ali no meio daquele deserto, indo de direção para Damasco, indo em direção para Damasco, o Senhor vai se apresentar a Saulo e vai dar um direcionamento para ele, que ele se levante, que entre na cidade e que ele espere ali, porque alguém iria até o encontro dele para falar o que ele precisava fazer. E ali os que estavam junto com ele, os companheiros de viagem, eles vão ver a luz, vão sentir a intensidade da luz, mas não vão ouvir o que Jesus está falando com Saulo. Saulo precisava ter aquele encontro. Ele precisava ser parado. Jesus precisou tirar a visão dele, carnal, para que pudesse falar e ele pudesse ouvir a voz dele. Saulo vai ficar 3 dias. Ele vai para a cidade, ele vai ficar 3 dias sem comer e sem beber. Tem momentos das nossas vidas que Deus vai fechar a nossa visão carnal, para que possa abrir a nossa visão espiritual, para que possamos ver além do que os nossos olhos enxergam. E eu oro e peço a Deus que Ele nos dê uma visão de amor, amor pelas almas, que não venhamos a olhar para as pessoas com olhos julgadores, com olhos condenadores. As pessoas não precisam disso. Não precisam que você fique condenando, julgando o pecado delas. Elas precisam de alguém espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus, que venha falar: caiu? Levanta. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Vamos, eu vou com você. Não é simplesmente ver um de nós aqui, filhos, se perdendo, irmãos do nosso lado, que já há muito tempo não vêm para a igreja. Sabe, pessoas que se perderam no caminho, que se perderam na direção, que estão abatidos, entristecidos, magoados, feridos. Nós podemos ir até lá. Nós podemos orar pela vida dessas pessoas, para que novamente essas pessoas sejam fortalecidas pelo Senhor. E não apenas isso, não só orar. Vamos, irmão, vamos, eu te ajudo. Não está entendendo sobre a palavra? Eu sento com você, a gente estuda junto, a gente aprende junto, a gente cresce no conhecimento junto. Conhecimento não é errado. Buscar conhecer a palavra de Deus, buscar entender melhor as escrituras do Senhor não é errado. Errado é você se perder em meio a todo esse conhecimento. Tem pessoas que se perdem dentro da palavra de Deus, que começam a estudar tanto a palavra de Deus, que elas acabam se perdendo. Por quê? Porque a palavra não traz vida? Não, ela traz. A palavra traz vida, traz transformação sobre as nossas vidas. Precisamos ansiar por sentar e aprender com o Senhor em sua palavra. Porque a palavra tem tudo que nós precisamos de direcionamento para seguir a nossa vida, para levar até mesmo cura para a vida de outras pessoas. Mas se não tivermos o conhecimento, guiados pelo Espírito Santo de Deus, acabamos nos perdendo. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa que ele estava novo convertido, ele abriu a palavra em um texto. E ele se questionou do que aquele texto tratava.
e falava sobre que se estamos vendo o pecado do nosso irmão, que venhamos até ele, chamamos a atenção dele, se ele não se converter, que venhamos a levar isso para a igreja e que a igreja venha punir aquele irmão. É basicamente isso o texto que se trata. Para que aquele irmão não venha se perder, para que aquele pecado não venha continuar sendo feito. Porque o pecado, ele é como uma sementinha, se ele ficar ali no nosso coração, ele acaba corrompendo tudo. E quando você vai ver, você já se perdeu. Então essa mensagem se tratava disso. E ele não entendeu essa mensagem. E quando o pastor tentou explicar para ele o que se tratava essa mensagem, essa palavra, que os tempos de hoje não é igual ao tempo de antigamente, que precisava ter esse procedimento, que precisava ser exposto para toda a igreja o pecado do irmão, porque os irmãos iam lá, 1, 2, e mesmo assim o irmão não se arrependia, então precisava ser exposto para a igreja para saber o que fazer. Só que os tempos de hoje é diferente. Hoje tem um gabinete, hoje você pode chegar ao pastor, eu errei nisso, eu preciso ser tratado, eu preciso ser cuidado, me ajuda. Então ele ficou magoado com essa situação e até hoje ele não se voltou para Cristo. Então deseje sim ter conhecimento do Senhor, mas não se perca. Então ali Saulo ele vai entrar, vai ir para a cidade de Damasco, já não mais a mesma pessoa, já não mais enxergando da mesma maneira. Ele foi com a intenção de ir para Damasco, para aprisionar a todos aqueles que eram do caminho. Lá em Atos 26, se eu não me engano, versículo 3, diz assim. Atos 26, versículo 9, desculpa, Atos 26, 9. Eu igualmente estava seguro de que devia me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente assim que eu procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres. E quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava o meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga para sinagoga, com o objetivo de castigá-los, e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Então, Saulo ele fazia de tudo. Ele tinha prazer em destruir a todos aqueles que acreditavam nesse caminho. Ele tinha convicção que ele precisava se opor àquele nome. Então ele fazia, e ele dava o voto dele para sentenciar a morte. Mas olha como Deus, ele é maravilhoso. Ele vai ter um encontro com Jesus em direção a Damasco, onde ele estava ansioso, desejoso por chegar, para aprisionar todos que ele encontrasse, que servissem a Jesus. Ele vai com a intenção de aprisionar, muitas das vezes de dar o voto dele para a morte, mas ele vai pregar em Damasco. Ele vai levar a mensagem de Cristo para Damasco. Então, ali ele vai ficar esperando, e Deus vai chamar, vai falar em visão com Ananias, um profeta, e vai mandar que ele vá em direção a Saulo, porque Saulo está orando, e que em visão ele viu um homem indo até ele, chamado Ananias, e queria ali depositar sobre ele a cura, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias vai questionar o Senhor, vai falar: Senhor, como eu irei falar com esse homem? Todos sabem, todos escutaram que ele está vindo em direção para Damasco, para aprisionar todos aqueles que ele encontrasse no caminho. Como é que eu vou pegar e pregar para esse homem, se eu sei as intenções que ele veio para cá? Preste atenção nisso. Muitos não vão entender. Muitos vão ver os irmãos vindo para a igreja, sendo transformados pelo Senhor, e vão falar assim: como é que pode?
Aquele irmão, aquela pessoa não era desse jeito. Como é que pode? Agora mudou, virou santo, está na igreja. Não vai durar muito não. Não aceite essa palavra. Seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não importa o que vão falar sobre você. O que importa é o que o Senhor acha sobre você. O que Ele falou com você. O que Ele tem te mostrado. Não permita que palavras venham via o seu coração te ferir e te impedir de continuar prosseguindo. Não deixe que o passado te aprisione. Não deixe que as acusações do passado, que ficam aqui na sua mente e em seu coração, falando, vai durar muito não, fica muito não, vai virar crente, vai ficar bobo. Não deixa. No mesmo momento que você começar a ouvir isso vindo na sua mente, em seu coração, repreende. Fala, eu não aceito isso. O Deus que falou comigo, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu escolhi para seguir o caminho com Ele vai me ajudar, Ele vai me moldar, Ele vai me transformar. Não aceite as palavras que vêm até você para te frustrar, para te desanimar. É o Senhor que nos fortalece. Então, ali ele vai questionar, Deus vai falar com ele. E Deus vai falar com ele, Jesus vai falar com Ananias. E vai falar para ele, vá, porque este é para mim um servo escolhido, separado, para que ele vá a todo o povo, aos reis, aos gentios, e a todos aqueles que anseiam por ouvir essa mensagem. Eu lhe mostrarei, o Senhor fala, eu lhe mostrarei o que importa sofrer pelo meu nome. E logo após isso, Ananias vai até Saulo, vai falar com ele que Jesus havia o mandado, vai ser derramado sobre ele a cura, vai sair escamas de seus olhos, sobre seus olhos vai sair escamas, e ele vai começar a enxergar, não da mesma maneira. Porque quando Deus ele nos transforma, Ele muda a nossa visão do mundo, de tudo aquilo que a gente acreditava, de que a gente pensava que era verdade. Ele é a verdade, a palavra dele é a verdade. Então, ele vai ser transformado pelo Senhor e ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É ser totalmente dependente da graça de Deus. É não mais fazer as nossas próprias escolhas, mas é entregar tudo na mão de Deus e permitir que Ele nos conduza, que Ele nos dê a direção. Como viver uma vida cheia da graça de Deus? Primeiro, arrependimento. Se arrependa de tudo aquilo que você tem feito que não tem agradado ao Senhor. Se arrependa e mude, se transforme através do Espírito. Segundo, permita que Deus entre em todas as áreas da sua vida e que Ele derrame cura sobre a sua vida. Não deixe que a ansiedade, não deixe que a depressão, não deixe que o medo venha te aprisionar mais. Diga hoje, basta. Eu creio que Deus pode me curar em minhas emoções. Permita ser cheio do Espírito Santo de Deus. Terceiro, comece a fazer discípulos. Após ser curado, haver arrependimento, comece a levar o nome de Jesus a todos aqueles que estiverem disponíveis, acessíveis para ouvir essa voz. Comece a falar no seu trabalho, comece a falar na sua faculdade, comece a convidar as pessoas para vir. Comece a ser instrumento do Senhor. Comece a ser testemunha do Evangelho de Cristo. E veja grandes coisas acontecendo não apenas sobre a sua vida. Não deseja algo apenas para você, mas deseja que esse mesmo amor, que essa mesma graça e misericórdia alcance outras vidas para a glória do nome dEle. Não queira apenas a presença só para você, porque tem muitos que precisam ser alcançados por essa graça, esse amor infinito.
Então, após isso, Saulo vai começar a pregar em Damasco, falando que Jesus Cristo é Senhor. E vidas serão alcançadas para a glória do nome de Deus. Se levante, irmãos. Se coloquem de pé, por favor. Decida hoje. Decida hoje o que você quer fazer com a sua vida. Até quando você vai fugir da glória de Deus? Até quando você vai fugir dessa presença que não tem fim? Até quando você vai negar aquilo que Deus depositou sobre suas mãos para fazer? Decida hoje o que você quer. E saiba que independente da situação, Ele transforma tudo. Ele não vai fazer pela metade a obra, Ele vai fazer por completo. Só decida hoje. Assim eu agradeço a minha oportunidade.